Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares, cuidando das pessoas que fazem parte da vida de vocês. Eu sou o professor Denilson, é um prazer, uma honra, uma alegria, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula, ok? E peço a vocês, faço o convite. Se você, meu querido, minha querida, já tem condições para vir para a aula presencial, certo? Venha porque você de fato será bem recebido e será uma alegria para toda a escola. Então, você sabe que na aula presencial é muito melhor, né? Mais, é mais motivador, é melhor em todos os sentidos, tá? Porque a gente tem contato com os professores, com a coordenação, com os colegas, a gente interage muito mais. Então, tá aí o convite, se você já está em condições de saúde, você, seus familiares, então venha que a gente está sentindo a sua falta na escola, certo, pessoal? E peço a vocês nessa videoaula, assista a videoaula até o final, certo? Acompanhe a explicação com atenção, leiam o material, leiam o conteúdo da aula e peço sobretudo de vocês, façam as atividades que eu estou pedindo e mandem fotos, tá, pessoal? Isso é uma forma de eu acompanhar os alunos que estão fazendo as atividades. Então, foco nos estudos, foco na aula. Você sabe que tem Enem, tem PSC, tem várias provas aí que você vai fazer e precisa estar preparado para fazer bem e ter sucesso nas provas, certo? E para ter sucesso na escola, nas provas, na sua vida educacional, precisa estudar. Você sabe que a gente adquire o conhecimento com empenho, com estudo, com leitura, com pesquisa, acompanhando as aulas, assistindo as aulas até o final, fazendo os seus apontamentos, suas anotações, interagindo com o professor. Dessa forma, eu tenho certeza que você vai aprender bastante e estar preparado para fazer as provas que virão, certo, alunos? Então, conta comigo, porque eu conto com você, com o seu empenho, com a sua coragem, com a sua dedicação. E Deus abençoe você, te cubra de bênçãos, de graças, você, seus familiares, as pessoas que fazem parte da sua vida. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre você, que você possa crescer, estar bem, sempre com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus. Não esqueça, eu sempre digo, né? Não esqueça da dimensão da espiritualidade, Deus na sua vida. Então, faça suas orações, tenha fé em Deus, tenha esperança. Dessa forma, você tem certeza que você vai caminhar e caminhar muito bem e ter sucesso na sua vida, sobretudo na sua vida profissional, na sua vida familiar. Então, confie em você mesmo, confie no seu potencial. Você é uma pessoa com muitas capacidades, mas confie também primeiramente em Deus, porque Ele é a nossa força maior, Ele está sempre presente na nossa vida. Então vamos à aula de hoje, acompanhe aí com atenção essa aula, tá bom? Assunto: indústria cultural e meios de comunicação. Página 15 a 19. Alunos, acompanhem aí no seu material, sua apostila, para vocês também destacarem alguns tópicos importantes, né, que a gente precisa compreender bem. Como vocês bem sabem, né, sempre faz uma pequena revisão da aula anterior, depois de uma semana, tá? É importante a gente rever algumas ideias já discutidas, já estudadas, já compreendidas, mas vocês sabem, né? Quanto mais a gente revisa, quanto mais a gente lê, mais a gente assimila e a gente aprende e não esquece mais, ok? Então vamos lá. Fordismo e o advento da publicidade. Alunos, acompanhe aí, página 9 a 13. Os avanços tecnológicos e uma nova forma de organizar o trabalho permitiram
permitir maior produtividade às indústrias. De fato, isso é uma verdade. Mais tecnologia, mais ciência, melhor facilidade, né, para produzir a mercadoria e também com o advento da publicidade que a gente vai ver, né, esses produtos que são produzidos, eles vão ser mais conhecidos, mais divulgados, portanto mais consumidos. Essa é a lógica do capital, né, como você já bem sabe e conhece. No início do século XIX, o industrial Henry Ford incorporou e aperfeiçoou as ideias de Taylor, criando a linha de montagem, né? Como vocês bem conhecem, já sabem, grife esse termo aí, linha de montagem. Em sua fábrica de automóveis, Ford inaugurou assim uma fase de produção em massa que ficou conhecida por Fordismo. Produção em massa, pessoal, tá? Ficou conhecido como Fordismo. Então, se você não tem a oportunidade de grifar, de destacar esse texto aí, tá? Faça isso porque isso ajuda, facilita bastante a compreensão e também de você fazer um resumo e até mesmo um mapa mental para você não esquecer dessas informações. Certo, alunos? Então, vamos lá continuar. Essa fase é denominada capitalismo monopolista. Foi o momento em que se formaram as grandes corporações, em que a publicidade e o crédito ao consumidor possibilitaram maior rapidez na circulação das mercadorias. Então, de fato, né, com o advento da publicidade, tá, facilitou de fato maior publicação e mais circulação das mercadorias e, portanto, mais consumo. Pessoal, grandes corporações, tá? Entenda como se fossem as grandes empresas, tá? As empresas multinacionais, as empresas realmente que têm um poder financeiro muito grande e também um poder de produção também muito grande, que são as grandes empresas, as grandes marcas que a gente conhece no mercado. É dessa forma, tá, gente? Vamos lá continuar. Foi nesse contexto que a publicidade e as modernas técnicas de marketing estabeleceram definitivamente e cresceram cada vez mais. Tá? O objetivo era transformar e poupar em consumidor e fazer com que o objetivo era transformar o poupador, aquela pessoa que realmente guarda seu dinheiro, em consumidor. Olha aí o objetivo da publicidade, do marketing, né? Então isso é muito evidente, muito real na nossa vida. Às vezes a pessoa quer até guardar um dinheirozinho, quer poupar, mas são tantas coisas para consumir, para comprar, que às vezes a pessoa não consegue. De fato, a publicidade tem esse objetivo de transformar o poupador em consumidor e fazer com que a experiência urbana fosse sentida mais como um paraíso. Olha aí a ideia, pessoal. Olha aí a ideia, de fato, da publicidade, do marketing, né? Apresenta para as pessoas um mundo muito bonito, muito perfeito, mas que na realidade não é, né? Só mesmo publicidade, marketing. Legal isso aí, tá, pessoal? Vamos lá continuar. De publicidade informativa a instrumento persuasivo. Olha só, instrumento persuasivo, tudo para conquistar o cliente, conquistar o consumidor e fazer a pessoa realmente se tornar um consumidor, um consumista na verdade, porque consumidor todos nós somos, precisamos consumir para viver, né? A questão é o consumismo, tá? Que é o exagero das coisas. Os anúncios de mercadorias e de estabelecimentos comerciais nos jornais eram até o fim do século XIX basicamente informativos. Eles divulgavam a utilidade prática dos produtos, até aí tranquilo, né, gente? A utilidade prática dos produtos, mas também havia elogios exagerados e informações falsas sobre esses produtos e os serviços oferecidos. Por isso se diz, né, tem a expressão, isso é marketing, isso é comercial, que na verdade, na realidade é bem diferente. Uma primeira transformação nos estilos dos anúncios levou
uma estratégia que os americanos chamavam de razão pela qual. Olha só o termo, é razão pela qual. O que pode ser traduzido como convencimento racional para comprar. A pessoa expressa os motivos racional, tá? Por isso que é persuasivo, convence a pessoa a comprar, tá? Isso é muito forte no nosso momento, né? Nós somos a todo instante nós somos convidados pelas propagandas, pelo marketing, pela publicidade a comprar cada vez mais. E olha que a gente encontra até razões, né, entre aspas, racionais para comprar, né? De fato, precisa comprar, mas é preciso de fazer a reflexão, comprar o que de fato precisa, necessário. Não porque estava barato, não porque é um produto novo e que às vezes a pessoa compra só pelo satisfazer seu desejo de comprar, mas que às vezes não precisa e compra às vezes e nem usa, acaba estragando, não é verdade? Isso que às vezes acontece. Outra estratégia que a publicidade adotou já no início do século XIX e que se mantém na atualidade, olha, se mantém na atualidade, pode ser exemplificada pelos testemunhos. Trata-se de depoimentos de atrizes de cinema falando de suas preferências por marcas de cosméticos e perfumes. Isso de fato é uma realidade. Começa aí uma associação entre a publicidade e o mundo das imagens, que viria a ser um dos traços do que é chamado de sociedade de consumo. Olha como a publicidade ela é muito inteligente. Ela usa as pessoas famosas, tá? As pessoas conhecidas para falar de seus produtos, né? E todo mundo, nossa, que legal! Pessoa, aquele ator, aquela atriz, aquela pessoa famosa está usando, eu também vou usar, né? Então, uma grande jogada de marketing, como se diz. Publicidade na informação de um novo ethos social. Então, veja aí um estilo de vida, né? Estilo de vida, uma nova forma de viver, tá? Uma nova jeito de ser, né? A identidade dos fãs com imagens de atrizes de Hollywood incentivava o consumo de produtos anunciados. O sociólogo francês Edgar Morin referiu-se à relação entre os espectadores e o cinema como de identificação de projeção. Então marca esse termo aí, pessoal. Identificação de projeção. Você se projeta no outro, porque ele é famoso, ele é o artista, ele é o cantor famoso, mundialmente conhecido. Então a pessoa acaba se projetando nele, quer ser do jeito que aquele atriz ou aquela atriz, aquela pessoa famosa é. Então, a questão da projeção, isso é muito sério, né? Isso de fato acontece muito na atualidade. Precisamos ter um olhar crítico, né, para essas coisas. As pessoas identificavam-se com os personagens dos filmes a que assistiam e projetavam neles seus desejos e suas angústias, né? A questão da projeção é uma coisa muito séria. Acaba, de certa forma, deixando a pessoa, em vez de esclarecer de uma forma real, de uma forma positiva, a pessoa acaba levando a pessoa a viver um conflito, porque ela não vai viver a vida dela, vai viver a vida de quem ela está se projetando. Por isso que eu falei, uma situação muito séria. Na indústria cultural, as estrelas de cinema passaram, nessa época, a ser personagens nos quais as pessoas projetam seus sonhos. Para verificar isso, é só projetar atenção ao sucesso dos sites, das revistas e dos programas de televisão que falam de fatos reais ou inventados na vida de artistas. E isso não mais está restrito ao cinema,
mas atinge ainda a televisão e a música. Hoje em dia a gente pode até acrescentar mais, né? Está muito presente nas mídias sociais, nos aplicativos de relacionamento, é muito presente isso aí. A publicidade aprendeu rapidamente a dirigir suas mensagens. Ela passou a manipular anseios e desejos das pessoas, a gerar novas necessidades do estômago, né? É aquilo que a gente falou, convencimento racional. Então aí já olha a expressão do estômago e da fantasia. Por isso que a publicidade está sempre pensando como atrair mais consumidor, tá? Na verdade, de fato é essa. E transformar a si mesma em um negócio especializado e lucrativo. Nos anúncios, o fetiche, desejo de consumir, né, da mercadoria não só acumulava as condições de sua produção, o caráter social do trabalho capitalista, mas a transformava em realizadora efetiva de sonhos e fantasias. O que caracterizou as primeiras décadas do século XX como um início de uma sociedade de consumo propriamente dita? O que caracterizou? Vamos ver. Foi a forma como a prática de consumir, estimulada pela propaganda, generalizou-se, não se restringindo mais às mercadorias palpáveis, os bens materiais, como automóveis, móveis, roupas, etc. Então, não foi só aí. Claro que isso foi muito importante. Ela abrangeu também o que mais tarde se chamaria de bens simbólicos e culturais, como a música, o cinema, os programas, as revistas e os jornais. Então, tudo, os bens simbólicos, junto com a mercadoria em si, de fato, efetivou uma sociedade consumista, propriamente consumista, de consumo, melhor dizendo. Tá? Então, são duas ideias importantes, dois elementos. A propaganda, né, que de fato fala do produto que as pessoas precisam consumir, e também agregou também os bens simbólicos, que é a música, o cinema e tudo aquilo que a pessoa usa, né? As pessoas não precisam só de bens materiais, mas precisam de bens simbólicos. Então a pessoa gosta de ouvir uma boa música, de ir ao cinema, assistir um programa de televisão, ler uma revista. Então tudo isso veio a agregar e de fato constatar o que viria a ser mais tarde a sociedade de consumo. Tá aí uma pequena revisão, né, do assunto da aula anterior. Agora nós vamos para o assunto da aula de hoje. Então acompanhe aí, alunos, com atenção. Indústria cultural e meios de comunicação. Objetivos. Então, nós estamos entrando numa nova unidade, né? Então, vamos aí com atenção e cuidado, sem muita pressa, para entender bem passo a passo dos nossos estudos, tá? Então, temos o objetivo. Vamos ver os nossos objetivos. Identificar as características gerais do conceito de indústria cultural, tá? O que é de fato indústria cultural? E você já sabe muita coisa, a gente só vai realmente informar, enfatizar mais as ideias sobre indústria cultural. Analisar os impactos sociais da produção industrial de cultura. Então, a cultura industrial, ela realmente influencia na vida das pessoas? Com certeza sim. Com certeza sim, isso aí a gente já é perceptível, né? Perceptível como isso influencia. Compreender as relações entre vida individual e indústria cultural num capitalismo contemporâneo, né? Compreender as relações como o ser humano, como as pessoas vivem de fato nessa sociedade contemporânea, capitalista, consumista, né? Nós vamos compreender tudo isso aí. Indústria cultural e meios de comunicação.
Indústria cultural é a expressão criada pelos pensadores alemães da escola de Frankfurt, tá, gente? Muito mais expressão criada para designar a produção artística e cultural de massa. Produção artística e cultural. Então, tudo aquilo que o ser humano precisa para viver, tá? Para trabalhar, para se relacionar, tudo que a gente precisa ter uma indústria, ter uma empresa que está produzindo isso em série, em grande escala, tá? É isso de fato, né? Devo dizer para vocês, já falei, mas precisa falar novamente, para vocês compreenderem bem que uma sociedade ela precisa produzir o que ela consome. E a gente consome muita coisa, portanto, precisa ser produzido tudo que a gente consome, tá? Então, de fato, é isso que consiste a indústria cultural. Sua tese tem base no pensamento filosófico iluminista, como você bem conhece a corrente iluminista, né? Que valoriza a razão humana, a qual acreditava ser pautada pela autonomia, pela liberdade e pelo pensamento crítico, tá? Então veja que essa escola é fruto do pensamento iluminista, tá? Que tem como base a razão, o raciocínio, a analisar, a interpretar o mundo e as coisas de uma forma crítica, de uma forma racional. E aí nós vamos lidar com alguns teóricos, né? Alguns teóricos que vai nos acompanhar nesse estudo, que vai dar base para o nosso estudo, vai dar base para a nossa fala, certo? Para Adorno e Horkheim, né? Dois pensadores importantes, Adorno e Horkheim, o modo de produção fordista, fabricação em série de bens materiais, havia sido estendido também no âmbito da cultura, tá? Por isso que veja que essa questão da produção cultural ela é muito forte. Então, nesse momento, tem gente pensando no, produzindo o filme que você vai assistir daqui a um mês, a 2 meses. Tem gente que está produzindo uma série que você vai assistir daqui a 2, 3 meses. Tem gente que está construindo uma música daqui a que você vai ouvir daqui a algum tempo e assim por diante. Então, tudo que você vai precisar usar, consumir, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista cultural, aquilo que é simbólico, a música, o cinema, a novela e tudo mais, o livro que você vai ler, entenda que tem gente nesse momento que está produzindo, que está construindo isso para você, tá? Por que as pessoas estão fazendo isso, professor? Porque elas sabem que tem um público que vai consumir, um público que vai comprar, né? Um público que vai ouvir a música, que vai assistir aquele filme, que vai usar aquela roupa e assim por diante. Legal, né? Então, espero que você de fato esteja compreendendo muito bem essa temática, que de fato ela é muito boa porque ela fala do nosso dia a dia, da nossa realidade, né? Legal. Essa tendência já se esboçava no século XIX, contudo, a produção de cultura em larga escala alcançou na segunda metade do século XX uma proporção nunca antes vista. Então veja como isso aí realmente foi avassalador, tomou conta essa questão da produção da indústria cultural, tá? Indústria cultural. Então isso realmente se efetivou mesmo e atualmente é muito forte. A indústria cultural, o iluminismo como mistificação de massas. Nele, a ideia básica é a de que, no capitalismo, a lógica do capital havia invadido todas as esferas da vida, né? Por isso que eu falo, se efetivou de fato. No âmbito da cultura, o cinema, o rádio, a indústria fonográfica e as revistas de grande circulação passaram a produzir industrialmente os bens culturais, tá? Aquilo que eu falei para você, que nesse momento a indústria cultural, as empresas estão produzindo tudo que a gente precisa, que a gente vai precisar consumir daqui a um tempo. Legal, né? Vamos continuar. A razão é que, para Adorno e Horkheim,
O modo de produção fordista, aquela fabricação em série de bens materiais, foi estendido à produção em larga escala no âmbito da cultura. Essa tendência já se esboçava. Eu já li isso aí, né, turma? Vamos passar. Vamos lá. Uma das teses centrais de Adorno Horkheimer sobre a música industrial é que ela trabalha com fórmulas, olha aí o detalhe, gente, com fórmulas para facilitar o consumo de seus produtos, sem exigir dos consumidores muita reflexão. Isso é diferente no caso das grandes obras de literatura, da música erudita e da pintura, tá? Essas últimas exigem, olha só, que as pessoas pensassem, retirando-as do comodismo, as mercadorias da indústria cultural, ao contrário, já que apresentavam prontas para o consumo e as pessoas se entregavam a elas. Então, tudo aquilo que a indústria cultural produz, que depois vai chamar da indústria do entretenimento, isso aí as pessoas não precisam parar, pensar, refletir, pesquisar. Mas aquilo que exige mais motivação, exige mais disposição, que é ler um livro bom, fazer uma pesquisa, focar nos estudos, que exige uma reflexão, pensamento. Para isso é mais difícil. Vamos lá. A indústria cultural não interessa. Olha só, gente, muito importante. Grife isso aí se você está com o seu material. A indústria cultural não interessa fazer pensar, só quer fazer de você um consumista, um consumidor, tá? Um consumidor. O importante é você consumir de forma exagerada, tá? Não quer que você pense, porque se você pensa, você raciocina, você vai dizer não, tá? Você vai ter uma postura crítica. E devo dizer uma coisa para vocês. Para indústria cultural e para outras instituições, vamos pensar assim, as pessoas não querem pessoas críticas, não querem pessoas acomodadas, querem pessoas críticas, pessoas reflexivas, pessoas que exigem, que conhecem de fato a realidade. Muita gente não está interessada nessas pessoas, tá? A indústria cultural, às vezes, passa para as pessoas, para a população, um mundo muito irreal, tá? E fala de suas ideias, transmite para as pessoas um mundo de felicidade, um mundo perfeito, que na verdade não é. Mas vamos lá, continuar. Mas apenas manter os seres humanos afastados de qualquer ação que os leve a sair do sempre igual. Para que os produtos culturais sejam vendidos, eles devem ser divertidos e não provocar angústia, incômodo, tá? Geralmente, uma pesquisa, uma reflexão, uma leitura, às vezes, incomoda, porque a pessoa precisa ter coragem, atitude, tá? Querer aprender, de fato, isso incomoda. As pessoas querem viver no comodismo. Os produtos, filmes, fotografias, novelas, romances padronizados devem ser preparados de modo que não exige dos consumidores mais do que sua entrega total às emoções, facilitadas por uma forma fácil de expressão, tá? Tudo que a gente vê nas propagandas, nos filmes, na novela, no cinema, tudo é muito perfeito, né? Por isso que eu digo, apresenta para a população um mundo perfeito, um mundo ideal. Em outras palavras, a ordem desse gênero de cultura, que obedece fórmulas sempre iguais e conhecidas, não é questionar, apenas deixar-se envolver. Muito bom, né? Muito bom. Então, tá aí, acho que uma reflexão muito boa, muito profunda. Acredito que deu para você realmente compreender.
que consiste a indústria cultural e como as pessoas se comportam, tá? Uma vez que estão envolvidos na indústria cultural tomado, tá? E que as pessoas vão só aceitando tudo que a indústria cultural propõe, sem fazer uma análise crítica, né? Sem conhecer de fato o real objetivo da indústria cultural, da propaganda, do marketing, tá? De tudo mais que a indústria cultural envolve. Ok, alunos? Terminamos por aqui. Muito obrigado, agradeço a atenção. Façam as atividades da página 17, 18 e 19 e em seguida façam as atividades em PDF. Certo, alunos? Até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Denilson.